Bom dia a todos, graça e paz. É sempre motivo de muita alegria, irmãos, estarmos aqui no dia do Senhor reunidos. Eu gostaria que nós orássemos mais uma vez, amém? Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por essa manhã, por esse maravilhoso dia este santo, Pai. Através deste dia santo, o Senhor nos relembra a morte e ressurreição do Teu amado Filho. Morte essa, Pai, para que nós fôssemos libertos de uma vez por todas do pecado. E ressurreição para a nossa justificação, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Somos gratos ao Senhor, Pai, por essa maravilhosa obra, porque nós não merecíamos ela. Não éramos merecedores de nada, éramos pecadores, condenados ao inferno por causa dos nossos atos maus. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor, Pai, através da Tua Escritura, iluminou as nossas mentes para que pudéssemos compreender salvificamente, Pai, todas essas verdades. É por isso que nós pedimos que nessa manhã o Senhor continue nos auxiliando, Pai. Que nessa manhã o Senhor nos auxilie para que possamos defender esta fé. Para que possamos de fato, Pai, nos apegar nas Tuas Escrituras, mesmo diante dos ataques que este mundo, que as pessoas influenciadas, Pai, por Satanás, têm feito às Tuas Sagradas Escrituras. O Senhor nos auxilie, Pai, nisso. E que possamos permanecer fiéis, mesmo diante da incredulidade do mundo, Pai, porque sabemos que o mundo não conhece ao Teu Filho. E é por isso que ele não compreende todas essas coisas. Somos gratos ao Senhor, Pai, e pedimos mais uma vez, todo o conhecimento que for trazido aqui hoje, ilumine as nossas mentes, mas também venha para os nossos corações, que compreendamos e possamos praticar corretamente todas essas coisas. Amém. Amém, irmãos. Então hoje o nosso estudo será sobre a alta crítica e uma defesa das Escrituras diante dos ataques e dos argumentos que a alta crítica tem trazido já há alguns séculos, mas nos dias de hoje nós percebemos muito isso. Quantos de vocês já não viram? Acredito que as pessoas que estão um pouco mais a par do que acontece, né, nas igrejas brasileiras, ficaram sabendo do caso de um pastor batista, um pastor que era da Convenção Batista, de muito nome dentro da Convenção Batista, que disse a seguinte frase: a Bíblia precisa ser atualizada. E este pastor, o nome dele é Ed Renekiewicz, para que vocês não caiam no erro de ouvir as heresias desse filho do diabo. Esse pastor, ele... exatamente o que ele é, irmãos. Mas esse pastor, ele não traz algo novo, como se ele fosse o primeiro a dizer essas coisas. Mas a grande verdade é que ele apenas apresenta o espírito de uma grande parte de pastores e teólogos dos nossos dias. A grande verdade é que talvez isso seja um pouco alheio a muitas pessoas, mas quando um pastor ele vai fazer uma faculdade de teologia, é isso que ensinam a ele. Hoje, nas faculdades de teologia, é isso que ensinam aos pastores, aos futuros pastores. Hoje, quando as pessoas vão estudar teologia, hoje, quando as pessoas vão se preparar para o ministério pastoral, é exatamente isto o que ensinam a eles. Irmãos, primeiramente, nós precisamos entender o que é isso, que escola de pensamento é essa. E para nós compreendermos tanto o que é alta crítica, como trazer uma refutação a esse tipo de ideia,
nós separaremos o nosso estudo em 3 partes. A primeira parte ela vai ser bem breve, eu trarei aqui uma diferença entre a alta crítica e a baixa crítica. A segunda parte será uma breve história e uma explicação das principais ideias da alta crítica. E por último, traremos aqui uma refutação a essas ideias da alta crítica. Então, primeiramente, o que é essa crítica? E nós precisamos fazer então uma diferenciação entre a baixa crítica e a alta crítica. Por quê? Porque quando a gente ouve a palavra crítica, muitas vezes nós pensamos que é algo ruim acerca das Escrituras. Mas a grande verdade é que nem todas as críticas dentro ali do assunto da Escritura são ruins. E é por isso que precisamos fazer uma diferenciação entre a baixa crítica e a alta crítica. Por quê? Porque a baixa crítica ela é benéfica, ela é boa para o estudo das Escrituras. A baixa crítica ela é seguida, ela foi seguida na Reforma Protestante. A baixa crítica ela é seguida pelos presbíteros dessa igreja. O que é a baixa crítica? A baixa crítica é um ramo de estudos que vai analisar todos os manuscritos bíblicos, a grande variedade, diversidade de manuscritos que nós temos à nossa disposição, para que possamos, através desses manuscritos, chegar nos originais. Nós sabemos que os originais eles já se perderam, não existe mais a carta que Paulo escreveu literalmente. Não existe mais a carta que Pedro, o evangelho que Mateus escreveu literalmente, o que nós chamamos de autógrafos. Eles não existem mais. O que nós temos hoje são cópias e milhares de cópias. E a crítica textual ou baixa crítica, ela vai reunir esses manuscritos e através de um estudo metodológico desses manuscritos, eles vão chegar no resultado mais próximo dos originais. E é por isso, por exemplo, que nós temos tantas versões de Bíblia. Por que nós temos uma Almeida Fiel, uma King James e hoje nós temos uma NAA, né, a Nova Almeida Atualizada? Porque, de fato, o resultado dos estudos destes críticos, ele vai evoluindo na medida em que eles vão achando mais e mais manuscritos. Na época, por exemplo, da Almeida Fiel ou da King James, eles tinham ali pouco menos do que 20 manuscritos. Hoje, nos nossos dias, nós contamos com mais de 4.000 manuscritos do Novo Testamento. E esta baixa crítica, então, ela é boa para nós. Por quê? Porque ela se preocupa com aquilo que Paulo realmente escreveu. E eles, então, através do material que nós temos, tentam chegar naquilo que Paulo escreveu. E a grande verdade é que com o número de manuscritos que nós temos hoje, é uma certeza que eles chegam, né? Os pontos mais complicados ali são questões de pontuação, são questões bem irrelevantes de fato para a compreensão das Escrituras. Mas agora, o que é a alta crítica? Que é o assunto da aula de hoje. A alta crítica, ou crítica da Bíblia, ela surge nas universidades europeias dos séculos 18 e 19. E ela é muito influenciada pelo iluminismo. Então, a alta crítica ela vai ser basicamente uma escola de pensamento que começa a surgir em muitas universidades da Alemanha, por exemplo. Na Alemanha nós percebemos muito a alta crítica surgindo. E esta crítica ela vai começar a olhar para a Bíblia como se não fosse a palavra de Deus, mas um livro qualquer. Eles vão olhar para Deus como se não fosse Deus, mas como se ele fosse um objeto de estudo. E eles então vão começar a trazer os seus próprios valores e concepções sobre Deus para o próprio Deus. Então isso é totalmente maléfico. Porque eles vão começar a duvidar de tudo que está contrário à ideia deles.
Se na ideia deles tudo aquilo que não pode ser provado pela razão é errado, então os milagres vão ser tirados. Deus não pode fazer milagres. Por quê? Porque os milagres não podem ser explicados pela razão. Cristo não pode ter ressuscitado. Por quê? Porque a ressurreição é contrária à razão. Cristo não pode ser Deus e homem. Por quê? Porque isso é contrário à razão. Então eles começam a cortar da Escritura tudo aquilo que não que é contrário à razão deles, e eles também começam a montar um próprio Deus de acordo com a sua própria razão, que é um Deus que não faz milagre, que não pode interagir com o homem. É basicamente um Deus que está fora, distante, separado da sua criação. Ele só criou e deixou agora o mundo agora funcionando sozinho, se guiando sozinho. Então vamos lá, irmãos, para nós compreendermos o que é alta crítica, eu vou trazer aqui uma breve história e uma explicação das principais ideias desta alta crítica. Como nós percebemos, a alta crítica ela vai surgir nos séculos 18 e 19. E o que acontece também no século 18? Nós temos um aumento do iluminismo. O iluminismo foi uma corrente de pensamento que valorizava demais a razão humana. E os filósofos iluministas, por valorizarem demais a razão humana, muitos deles passaram a rejeitar tudo aquilo que é sobrenatural. Isso era comum do iluminismo, porque eles, em vez de colocarem como a teologia até então colocava, e os filósofos colocavam até então, Deus como o centro do pensamento da nossa filosofia, e isso vinha muitas vezes com a metafísica que era de fato a parte mais importante da filosofia. Qual que era o objetivo da metafísica? Era compreender a causa primeira, era compreender aquilo que está além da física, metafísica. E dessa forma, então, Deus era sempre a principal parte da metafísica, e de Deus eles vinham para todo o restante. Da primeira causa, que é Deus, eles vinham então para compreender agora o ser humano. Eles agora compreendiam a criação, mas tudo partindo da causa primeira, que é Deus. Todavia, quando surge o iluminismo é quem traz aquela ideia também da Idade Média como Idade das Trevas. É por isso que eles são chamados de iluminismo, porque eles trazem luz para aquela Idade das Trevas. E por que isso? Porque para eles era muito antiquado o cristianismo. O cristianismo tinha dogmas. O cristianismo trazia uma verdade absoluta. E uma verdade absoluta que muitas vezes era além da razão. E para eles a razão era o mais importante. A razão humana era para eles o principal objeto de toda a criação, e era através da razão que eles poderiam conhecer qualquer coisa. Qualquer coisa. A razão do homem era juiz sobre todas as coisas. Bem diferente do que nós aprendemos aqui na aula do Romo. Na aula do Romo nós falamos que a Escritura é juiz sobre todas as coisas, mas para os iluministas não. A razão humana, a sua razão é juíza sobre todas as coisas. E isso então, irmãos, é muito maléfico, porque isso começa a se adentrar dentro de muitas escolas cristãs. Então eles começam, essas escolas cristãs, influenciadas pelo iluminismo, a buscar o que eles chamam de religião natural. E o que é uma religião natural? É uma religião sem nada sobrenatural. Eles começam a buscar uma religião que é capaz de se conformar com aquilo que você consegue compreender racionalmente. Você consegue compreender como Jesus andou sobre as águas? Sua razão consegue compreender isso? Não, então vamos tirar. Sua razão consegue compreender como Jesus se encarnou? Não, então vamos tirar. Como ele era Deus e homem? Não, então vamos tirar. E eles foram tirando várias coisas e criando uma religião natural, uma religião que fosse comum à razão do homem. Com isso também surge a ideia
uma ideia, né, teológica chamada deísmo. E o que é o deísmo? O deísmo é basicamente a ideia de que existe um Deus. Eles não diziam que não existe um Deus, existe um Deus. Mas este Deus criou a sua criação, ele criou ali o mundo e ele virou as costas e agora o mundo se vira. O mundo agora se vira por si mesmo. Tem até uma prova sobre a existência de Deus dos deístas, que alguns já devem ter escutado e alguns talvez até usem, espero que não, que é a prova do relojoeiro, né? As pessoas vão provar a existência de Deus e elas falam, olha, você já viu, imagina que você encontra um relógio no meio da rua. E esse relógio você pega e você percebe que esse relógio, ele tem todo um mecanismo, esse relógio ele está se movendo. E você só chega a uma conclusão, existe um relojoeiro que fez esse relógio. E para os deístas, o mundo era exatamente isso, era como um relógio que agora tem os seus mecanismos e funciona sozinho. E o relojoeiro, ele deixou o relógio na rua e foi embora. Deus criou um mundo que funciona sem ele. E um mundo que funciona sem ele é um mundo que não precisa de nenhuma intervenção fora daqueles mecanismos próprios do mundo. E mecanismos esses que são aquilo que a gente encontra hoje na física. Nada que seja contrário à ciência é necessário hoje. Hoje, para os iluministas, o que nós precisamos é simplesmente a ciência, é a razão. A razão do homem se torna Deus, se nós formos parar para pensar. Na ideia dos iluministas, Deus não é o Deus verdadeiro, mas a razão deles. Por quê? Porque eles começam a pensar como Deus é e moldar Deus à sua própria razão. No fim das contas, eles estão apenas glorificando a própria razão. Irmãos, isso influenciou fortemente a alta crítica, que através de uma análise das Escrituras traz então este mesmo pressuposto. Imagina um monte de pessoa que pensa dessa forma, pegando as Escrituras e dizendo, olha, pode deixar com a gente que agora é a gente que vai estudar a Escritura. Um monte de pessoa que não acredita que Deus intervém nesse mundo. Pessoas que não acreditam em nada que esteja fora da razão, em nada que esteja fora do natural. Sobrenatural, milagres, não, isso a gente não concorda. E essa pessoa virar para você e falar, olha, pode ficar tranquilo que agora eu que vou pregar para você. Vou subir no púlpito agora, todo domingo eu vou pregar para você. Que caos que seria. Que caos. E a alta crítica, então, influenciada pelo iluminismo, ela traz isso. Ela vai começar a abrir as Escrituras e simplesmente ela vai começar a analisar as Escrituras como se ela fosse um livro natural. E um livro natural, um livro que não é sobrenatural, ele contém erros. Um livro que é simplesmente natural, que não pode nem ser fruto de Deus. Por quê? Porque Deus está afastado, ele deixou ali o relógio funcionando sozinho. Não pode existir revelação, não pode existir inspiração, não pode existir infalibilidade, não pode existir autoridade. É um livro comum. Eles pegam a Bíblia, pegam ali Dom Quixote e tratam ambos os livros como se fossem a mesma coisa. São livros comuns, como se fosse a mesma coisa, como se fossem livros de ficção ambos. E a alta crítica, então, olha para as Escrituras e diz o seguinte, olha, o cristianismo, por muito tempo, pegou esse livro aqui de forma errada, leu esse livro de forma errada. Por muito tempo, sempre que os cristãos leram este livro, eles leram acreditando que este livro é completamente palavra de Deus. O que eles pensaram? Vamos ler esse livro de forma neutra e científica. Vamos ler esse livro de forma racional, segundo a nossa razão, segundo a ciência. A ciência é o que agora vai trazer a verdadeira interpretação desse livro. A nossa razão, a nossa mente é o que vai trazer a verdadeira interpretação. Então eles começam nas universidades, e isso ganha ainda mais força no que nós chamamos de liberalismo teológico,
que foi um caos que ocorreu em muitas escolas cristãs, que as pessoas passaram a dizer que a ciência deveria interpretar a Bíblia, e a ciência deveria interpretar o cristianismo, e se Jesus está contrário à ciência, esse não é o Jesus verdadeiro. A gente tem que buscar, não o Jesus da Bíblia, a gente tem que buscar o Jesus histórico. E eles começam a buscar um outro Jesus. E a autocrítica ganha ainda mais força. Ainda mais força. Porque ela vai casar com aqueles vários teólogos que começaram a dizer que Jesus não multiplicou os pães. O que aconteceu ali, na verdade, foi que todo mundo tinha um pouquinho. E tinham pessoas sem. E a multiplicação, na verdade, é as pessoas que têm 2 pães dando 1 pão para aquele que não tem nenhum. A multiplicação, na verdade, foi um ato de Jesus no coração das pessoas. Jesus era um bom mestre. A ressurreição não ocorreu. O que aconteceu? Jesus, ele morreu e ele ressuscitou nos nossos corações. Olha que coisa bonita. Ele está vivo, ele não está vivo mais, ele está vivo em nossos corações. A gente guarda os ensinamentos dele em nossos corações, então ele está vivo. E era isso. Era basicamente isso que acreditava o liberalismo teológico. E a alta crítica, influenciada pelo iluminismo, vem e traz agora a sua interpretação da Bíblia. Irmãos, eles fizeram várias análises das Escrituras. E quais análises são essas? As críticas deles se resumem a 3 tipos de críticas. A primeira é crítica das fontes. E o primeiro ponto da alta crítica é o seguinte: quem é a fonte dos livros da Bíblia? Quando eles olhavam para o Antigo Testamento, eles olhavam ali para o relato do dilúvio, eles percebiam que existia um outro livro, um outro documento, que também trazia um relato sobre o dilúvio, que é chamado de Épico de Gilgamesh. E eles olhavam e falavam: olha, sabe o que aconteceu? Os escritores, que eles não acreditavam que foi Moisés que escreveu também. Porque se fosse Moisés, eles teriam um problema com a questão do Épico de Gilgamesh. Eles falavam: não, na verdade, foram escritores ali do século 4, 5 a.C. E essas pessoas, elas viram esse Épico de Gilgamesh, eles tinham acesso a outros documentos, e eles copiaram, eles plagiaram esse Épico de Gilgamesh e colocaram ali sobre a criação, só mudaram o nome. Tinham 2 nomes ali no Épico de Gilgamesh, eles colocaram Adão e Eva. E depois no dilúvio, eles trouxeram ali esse relato do dilúvio e colocaram ali. Então, basicamente, para eles, a Bíblia cristã começa a ser uma grande colcha de retalhos. Eles vão pegando um pouco aqui de uma religião, um pouco de outra religião e fundando uma nova religião que é monoteísta, que agora acredita em um só Deus. Irmãos, para nós compreendermos, é só nós imaginarmos que para eles é como se os escritores da Bíblia, como um todo, do Antigo e Novo Testamento, fossem alunos em uma escola. E é entregado um trabalho para eles fazerem, e eles vão lá e pesquisam no ChatGPT esse trabalho e copiam no ChatGPT tudo. E aí falam no final que foi eles. Não, isso aqui foi... Qual que é a fonte? A fonte é minha própria inteligência, eu sou muito bom. A fonte é, na verdade, o meu intelecto, que eu sou o aluno mais inteligente, mas na verdade ele copiou do ChatGPT. E é basicamente isso. É como se eles tivessem pegado o ChatGPT da época, que era um pouco mais manual, que era o quê? Era um monte de documentos, um monte de manuscritos, e tivessem feito ali só um plágio de tudo. Ah, isso daqui desse manuscrito é bom, vamos pegar isso. Olha, desse outro aqui eu acho que a gente podia pegar isso. Eles foram montando ali. Montando. E o grande ponto é que é exatamente isso. É exatamente isso que eles acreditam. Ou então, imaginem que o livro, um trabalho, ele carrega o nome do João, desse aluno, Joãozinho. Só que, na verdade, quem fez esse trabalho não foi Joãozinho. Foi Pedro, Mateus e Lucas que fizeram esse trabalho. Joãozinho pegou e só colocou ali o seu nome.
Ou Pedro, Mateus e Lucas pensaram, Joãozinho é muito inteligente, vamos colocar o nome dele que a professora vai dar uma nota melhor para a gente. E era isso que eles acreditavam também. Eles diziam que nenhum dos livros da Bíblia foi escrito pelos autores que ali estão. O Pentateuco não foi escrito por Moisés. Foi escrito por uma comunidade posterior a Moisés que usou o nome de Moisés para dar autoridade para aquilo. Quem escreveu Mateus foi uma comunidade, a comunidade matiana. Quem escreveu João foi a comunidade joanina. Quem escreveu Lucas, a comunidade lucana. E eles então acreditavam que nenhum daqueles autores escreveu de fato os livros da Bíblia. E por que isso? Porque de fato se aqueles autores tivessem escrito os livros da Bíblia, eles teriam um problema muito grande. Porque se Daniel escreveu de fato aquilo que está ali, nossa, que problemão que eles vão ter. Por quê? Porque Daniel descreveu coisas perfeitamente idênticas ao que aconteceu séculos depois. Então eles não queriam aceitar, não foi Daniel, foi uma comunidade. A comunidade dos escribas de Daniel. Escribas que seguiam ali a visão de Daniel, ou talvez Daniel nem existiu e eles inventaram o nome de Daniel. Era isso que eles acreditavam. A crítica das fontes, primeiramente, argumenta isso. Vamos olhar para o Pentateuco, por exemplo, e ver as várias utilizações do texto de outros povos. Então, vamos falar aqui que, na verdade, foram outros povos que escreveram e os autores bíblicos, eles só foram juntando tudo. Vamos olhar, por exemplo, para o próprio Pentateuco. Eles diziam que quem escreveu o Pentateuco foi, na verdade, 4 grupos. Os javistas, eloístas, deuteronomistas e o grupo sacerdotal. Não foi Moisés. E esses 4 grupos escreveu, cada um com seu propósito, às vezes um discordando de outro. Então, eles diziam que o grupo eloísta discordava do javista. Por quê? Porque cada um dava para Deus um nome. E o grupo sacerdotal tinha uma visão totalmente diferente dos eventos da criação. Enquanto o grupo deuteronomista, ele tinha uma visão sobre as leis, enfim. Cada grupo tinha a sua visão e esses grupos discordavam entre si. E o mais absurdo é que, na teoria deles, esses 4 grupos juntaram os seus manuscritos e virou o que nós temos hoje. E aí eles começam a dizer que, não, olha aqui, está discordando, isso aqui discorda disso, isso daqui discorda daquilo. Por que a gente tem 2 relatos da criação? Porque um relato é contrário ao outro. Um relato quer falar uma coisa e outro relato da criação quer falar outra coisa. E assim eles eram, assim eles argumentavam. Ou, por exemplo, os evangelhos. Como eles lidavam com os evangelhos? Eles diziam que Marcos escreveu Marcos. Não Marcos. A comunidade marcana escreveu o livro de Marcos. Aí veio a comunidade lucana e a comunidade matiana, que era Lucas e Mateus. Pegaram Marcos, pegaram aquele escrito do evangelho de Marcos, pegaram outro escrito aleatório chamado manuscrito evangelho juntaram os dois e fizeram Mateus e Lucas. Só que a comunidade lucana, ela colocou algumas coisas a mais. Por quê? Porque eles tinham um objetivo em mente. A comunidade de Mateus colocou algumas coisas a mais ali, porque eles tinham algo em mente. Eles tiraram algumas coisas. Por quê? Porque eles queriam ocultar algumas coisas para que a comunidade seguisse uma certa religião e não outra religião. E aí veio a comunidade joanina, e ela também faz basicamente a mesma coisa, só que utiliza muito mais adições do que as outras 3. Ela vai olhar para as outras 3, só que ela coloca muito mais coisas, né? Ela vai adicionando muito mais coisas. E era exatamente isso o que eles acreditavam. Então essa é a crítica das fontes. Eles olhavam e falavam, não, eles não escreveram isso inspirados, tem que ter uma fonte para isso. Não foram eles que escreveram, quem escreveu foi outra pessoa bem posterior a eles.
A segunda crítica deles é a crítica das formas. E basicamente, nessa parte, os críticos tentam remontar a forma original de uma passagem. Como assim? Podemos observar os evangelhos usando eu sou, sempre que Jesus vai falar, eu sou a videira, eu sou o pão. E eles diziam, Jesus nunca disse eu sou. O que eles faziam? Eles pegavam Jesus histórico, eles simplesmente traziam Jesus histórico e diziam, olha, esse Jesus histórico, a gente deve avaliar a Escritura segundo esse Jesus histórico. Esse é o problema, porque eu não gosto de jeito nenhum desse negócio de Jesus. Estudo de Jesus histórico, para mim, é bem complicado. Mas, não, existe esse Jesus histórico e a gente vai trazer o quê? Vai trazer aqui essa passagem aqui e vai analisar segundo esse Jesus histórico aqui que a gente montou da nossa cabeça. E vamos avaliar para ver se está certo. O nosso Jesus histórico é Deus? Não é. Não, então vamos cortar todos os eu sou aqui. Jesus é a porta? Não é porta não. Ah, Jesus falou isso? Eu acho que ele não falou. Não, então vamos tirar. E eles foram tirando. E basicamente eu acredito que no meio de tantas coisas, só 40 frases de Jesus ficaram ali. Eles fizeram um retalho tão grande que Jesus ele era quase mudo, né? Em todo o seu ministério ele falou 40 coisas só. Na maioria do tempo ele ficava calado, talvez orando, talvez nem orando, porque para eles oração é um negócio complicado. Jesus orar 40 dias, 40 noites de jejum, não. Isso aí a gente não aceita, não. Então, Jesus era quase que uma pessoa bem retraída. Fez um ministério de 3 anos e falou 40 coisas só. E talvez essas 40 coisas foram faladas tudo ali de uma vez, como no Sermão do Monte acabou. Ele fez um único sermão na vida dele e fechou. Depois, agora vocês inventem coisas aí porque eu cansei de falar. Era basicamente isso que eles acreditavam. Jesus falou menos do que uma criança da época. Jesus falou menos sobre Deus, sobre as Escrituras, do que um leigo na época. Com toda certeza, um leigo falava muito mais do que 40 frases. Então eles foram retalhando ali. Essa crítica da forma, ela é trazida mais sobre os ensinamentos de Jesus. E como é que funciona um outro ponto dessa crítica das formas? Eles vão olhar para tudo aquilo que, segundo eles, contradiz o Jesus histórico e vão cortar também. Vão cortar. E é por isso que, por exemplo, um teólogo brasileiro chamado Caio Fábio disse que Paulo ele foi um corruptor da fé cristã. Por quê? Ele falou que Paulo estava doido da cabeça porque o que Paulo diz e o que o Jesus diz é totalmente diferente um do outro. Percebem que eles até o momento estão olhando a Bíblia como se fosse qualquer outro livro? Existem contradições. Eles já chegam nas Escrituras acreditando que a Bíblia tem contradições. Eles já chegam na Escritura acreditando que a Bíblia é cheia de erros. Eles já chegam nas Escrituras acreditando que tudo aquilo que é milagre foi adicionado ali. E essa é a crítica da forma. Por último, a crítica da redação. E aqui o foco está em como o autor final organizou o material à sua disposição e quais foram as suas intenções. Essa crítica é consequência das outras duas, porque na primeira o autor não foi Lucas, mas foi uma comunidade lucana que pegou 2 documentos, Marcos e Q. Além disso, essa comunidade, ela não seguiu literalmente, ela não escreveu literalmente o que Jesus disse. Ela foi adicionando muitas coisas. E aí essa última crítica aqui é por que eles adicionaram isso? Por que eles adicionaram os milagres se não existem milagres? E aí eles vão dizer, essa comunidade adicionou milagres porque, na verdade, eles queriam encorajar os seus seguidores. Para que os seus seguidores acreditassem que Cristo era de fato Deus. Eles queriam que os seus seguidores seguissem essa religião. Eles queriam, muitas vezes, manipular os seus seguidores com a ideia de que Cristo era Deus e que Cristo disse algumas coisas que não disse, para que essas pessoas não saíssem dessa comunidade. Então eles vão lá e começam a inventar motivos pelo qual as comunidades escreveram os seus livros.
Eles começam a inventar vários motivos. Por que existem dois relatos da criação? Por que eles deixaram dois relatos da criação ali? Na verdade, eles deixaram dois relatos da criação porque eles queriam trazer ali com o segundo relato a importância do culto, porque era algo mais sacerdotal, e ali era como se fosse de fato um culto, e sendo como um culto, isso incentivaria os judeus a continuarem com as suas observâncias, a continuarem sacrificando animais, a continuarem ali cultuando a Deus como eles queriam, como essa comunidade queria que Deus fosse cultuado. E eles vão inventando. Depois de tudo isso, eles começam agora a analisar tudo e falar, olha, por que será que tal pessoa escreveu isso? E eles vão lá, escreveu isso, acho por causa disso aqui. Eles colocam. E é este o grande ponto, irmãos. É esse o grande ponto. Se nós formos compreender o que eles atacam essas três coisas. Primeiro, houve, na verdade, uma mistura de vários documentos diferentes. Não houve inspiração. O que houve foram documentos. É como um trabalho. Você vai lá, pega um livro e escreve uma parte do livro no seu trabalho. Não houve uma autoria como eles acreditam. Na verdade, ali eles colocavam o nome de uma pessoa só para dar mais autoridade, mas eles estavam mentindo. Naquela época era comum. Não tinha problema você colocar o nome de outra pessoa. Então não foi Moisés. Eles queriam colocar o nome de Moisés porque se tivesse o nome de Moisés ali, se eles dissessem que foi Moisés que escreveu, ia ter mais autoridade. Segundo, eles adicionaram coisas. Jesus não falou nada disso, eles foram adicionando. Eles foram cortando coisas de Jesus. E terceiro, eles tinham motivos para isso. Eles tinham motivos. Eles não fizeram isso à toa. Eles queriam manipular. Eles queriam que as pessoas ficassem em suas comunidades. Eles queriam que as pessoas seguissem. Eles queriam que as pessoas não desanimassem. Eles queriam trazer encorajamento, mais amor para as pessoas. E é por isso que eles foram colocando aquilo. Paulo queria, na verdade, Paulo era um doido. Paulo queria trazer uma religião diferente da de Jesus. Porque Paulo era machista, Paulo era isso, Paulo era aquilo. E é isso que eles afirmam em suas conclusões, nos seus estudos aí científicos. Mas existem muitos problemas dessa crítica. E essa última parte eu gastarei respondendo, trazendo aqui uma objeção à alta crítica. E bem, o primeiro problema, irmãos, é o da neutralidade. Por quê? Porque eles afirmam o seguinte: os cristãos, eles quando leram a Bíblia, eles liam a Bíblia com seus pressupostos. Eles não liam a Bíblia de forma neutra. Eles liam a Bíblia já acreditando que ela é palavra de Deus. A gente tem que ler a Bíblia de forma neutra, como se fosse um livro comum. O problema é que eles não leem a Bíblia também de forma neutra. Porque eles já trazem, quando eles vão abrir a Bíblia, a seguinte ideia: milagres não podem existir. Eles não conseguem ler corretamente as Escrituras porque eles não conseguem trazer os pressupostos que a própria Bíblia exige que sejam trazidos para a leitura. Se a Bíblia diz ser um livro inspirado por Deus, histórico, e que traz milagres, traz intervenção divina na criação, eles devem pelo menos ler primeiramente com esse pressuposto para ver se esse pressuposto se sustenta. Eles devem fazer o quê? Eu tenho que ler a Bíblia como se ela fosse palavra de Deus, como se ela fosse um livro de fato histórico e como se de fato os milagres ali fossem reais. E agora eu vou ver se a Bíblia se sustenta. Mas o grande problema é que eles já trazem alguns pressupostos. Eu não acredito que milagres existem. Então eles abrem a Bíblia, Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra, legal. Que agora Deus conversou com o homem? Não, falso. Pronto, a Bíblia já é um livro de ficção. Percebem que eles não estão dispostos a ler a Bíblia como ela deve ser lida. Eles já trazem pressupostos. Eles já trazem uma resposta. Eles não leem a Bíblia para procurar uma resposta. Eles já têm uma resposta. E vão ler a Bíblia simplesmente para encontrar na Bíblia motivos para sustentar a resposta deles.
Então, irmãos, existe uma ilusão de que isso é ciência, existe uma ilusão de que isso é neutralidade, de que isso é razão pura, não é. Essa ilusão, ela não é sustentável quando nós observamos o fato de que eles nunca foram neutros. Eles são frutos de uma corrente filosófica que odiava o cristianismo, que odiava aquilo que a Idade Clássica, que a Idade Medieval, que a Reforma Protestante trouxeram. Eles são frutos de uma mentalidade que já rejeitava as Escrituras. E eles só dizem o seguinte: nós somos neutros, mas na verdade não são. É como uma pessoa, né, que ela diz, não, no futebol, né, eu não entendo muito de futebol, que eu não torço para time nenhum, mas imaginem, né, como se eu falasse, não torço para time nenhum. E aí no dia seguinte eu apareço aqui com uma camisa do Cruzeiro. Eu não torço para time nenhum, para ajudar os atleticanos, aí no dia seguinte eu venho com a camisa do Atlético, né? Mas imagine, que neutralidade é essa? Não, eu não torço para time nenhum. Mas aí eu tô com a camisa do Atlético falando, mas o Cruzeiro é terrível, cara. Cruzeiro não, o negócio é Atlético. Eu acho que o Atlético é melhor que a camisa do Atlético. Que neutralidade é essa, irmãos? Você vai falar, não, eu sou neutro, pode ficar tranquilo. Eu tenho uma neutralidade. Sou neutro nesse jogo, aí quem tá jogando é a sua esposa. Aí você começa a dar umas roubadas aqui pra sua esposa ganhar o jogo. Esse é o problema da neutralidade. Eles não são neutros, eles dizem que são neutros, mas na verdade eles já vestiram uma camisa. Eles chegam nas Escrituras com a camisa do iluminismo. Eles chegam nas Escrituras com a camisa do odeio o cristianismo e odeio a Bíblia. É igual o cara falando, não, pode ficar tranquilo, que eu vou pegar aqui a Bíblia e eu vou interpretar ela da melhor forma possível. Aí você lê a estampa da camisa dele, odeio a Bíblia. Como acreditar que uma pessoa assim vai interpretar a Bíblia de forma neutra? Como? Então o problema da neutralidade é um problema que nós encontramos neles. Esse é o primeiro problema. E é o que de fato impossibilita toda a conclusão que eles possam chegar. Se existe alguma conclusão que eles cheguem, essa conclusão deve ser invalidada, porque eles não usaram a metodologia correta. Eles não estão usando a metodologia correta para ler esse livro. E o segundo problema é um problema de metodologia. A metodologia deles, embora pareça viável e prometa chegar a um cânon dentro do cânon, porque o objetivo deles é o quê? É encontrar um cânon normativo dentro de um cânon formal. Para eles, o cânon formal é o que nós temos, é a Bíblia que nós temos, mas existe um outro cânon lá dentro, que é o cânon normativo, que é o que de fato Jesus disse, que é o que de fato aconteceu. E eles tentam chegar somente a esse resultado. E eles, nos seus comentários, nos seus livros, enchem a boca para falar, chegamos no resultado. Mas sabe qual que é a grande verdade? É que nenhum deles conseguiu chegar a um resultado comum. Nunca houve um resultado comum. É interessante que todos eles, todos os estudiosos, discordam entre si em todos os pontos essenciais. Eles não conseguiram chegar nem nos pontos essenciais. Que metodologia é essa? Que é neutra, que é científica e toda hora chega num resultado diferente. E nunca consegue bater o martelo e falar, ó, pelo menos nisso aqui a gente chegou no resultado. Talvez os únicos resultados que eles chegaram é que Romanos, 1 e 2 Coríntios, de fato foi escrito por Paulo. E aí eles têm um grande problema. Porque inicialmente alguns acreditavam que Paulo não existiu, Paulo foi criado. Mas aí tem um problema, agora Paulo existe. E aí eles têm que dizer, não, mas Paulo e Jesus são pessoas que discordavam muito entre si. Eles têm muitos problemas. Então existe esse problema que é o quê? Eles não conseguiram chegar a um único cânon normativo. Eles estão tentando chegar em um cânon. Mas eles nunca conseguiram chegar nesse cânon, mesmo com anos de estudo. Eles disseram que o método deles, o estudo deles, foi o maior avanço que o estudo da Escritura já teve em séculos. Mas esse maior avanço, ele nunca conseguiu chegar em uma resposta.
Uma única resposta. Então a gente tem um problema de neutralidade, eles dizem que são neutros, mas não são. A gente tem um outro problema, eles discordam entre si. Ninguém consegue concordar com o outro. É interessante porque um dos maiores críticos, ele tinha uma aluna e essa aluna escreveu vários livros sobre a crítica textual e passaram-se alguns anos e essa mesma aluna rejeitou a crítica textual, voltou-se ao estudo cristão das Escrituras e disse que os estudos dele são uma grande baboseira. Ela disse o seguinte, daqui a alguns anos, essa crítica textual ela será defendida por poucos. Que ela não consegue progredir além de teoria. Eles têm uma teoria, e eles têm um método, mas além disso eles não conseguem ir, eles não conseguem chegar em um resultado. Por quê? Porque eles estão lendo a Bíblia de forma errada. Então a gente tem esse problema aqui. Terceiro problema, o problema da razão. Irmãos, se nós falamos de Deus e nós estamos falando que Deus inspirou um livro, a razão humana pura não é capaz de compreender por si só aquelas verdades. A razão humana não é capaz de lidar com Deus e com suas obras. Se de fato a Bíblia é palavra de Deus, ou se pelo menos contém como eles acreditam, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas vamos supor que a Bíblia contenha. Se a Bíblia conter a palavra de Deus, nós já teremos muitos problemas em tentar explicá-la através daquilo que é racional. Por quê? Eles tentam achar aquilo que provém de Deus da seguinte maneira: o que é viável para a minha razão vem de Deus. O que não é viável para a minha razão não vem de Deus. E aqui nós temos o grande problema. É que se de fato, se a Bíblia contém, pelo menos contém a palavra de Deus, como eles vão achar o que contém, se na verdade eles não estão seguindo um estudo da Escritura, pelo menos baseados no fato de que Deus inspirou algumas passagens? Eles estão analisando segundo a sua própria razão. Aquilo que eu acredito, eu aceito. Aquilo que eu não acredito, eu não aceito. E aqui a gente já tem um problema terrível. Que eles nunca vão conseguir achar, de fato, o cânon dentro do cânon. Eles nunca vão conseguir achar o que Deus de fato inspirou. Por quê? Porque o resultado deles, o que eles querem, não é o que Deus inspirou. É o que eles acreditam ser racional. É aquilo que a ciência comprova, não é o que Deus inspirou. E aí Deus se torna um brinquedo na mão deles. A Bíblia se torna um brinquedo na mão deles. Deus se torna basicamente um corpo dissecado que você vai estudar ali os órgãos e você vai entender. E se em Deus existe qualquer coisa além do que o homem consegue compreender, Deus deve ser rejeitado e deve ser aceito somente aquilo de Deus que está de acordo com a razão humana. E aí a gente já tem um outro problema aqui. Como assim? Como chegarmos a um conhecimento de Deus se nós, na teoria, acreditamos que Deus está além da razão humana, que Deus é acima do homem, mas na prática nós não queremos aceitar nada de Deus que esteja acima do homem? Observem, no fim das contas, a ciência, as coisas comuns, naturais, é que são o Deus deles. É impossível achar um cânon dentro do cânon dessa forma. É impossível nós chegarmos às Escrituras com uma pura razão. Porque a pura razão não é objeto da Escritura, a própria Escritura nos diz isso, falando que a mensagem que está lá é loucura para os sábios. Os sábios não conseguem compreender. O próprio apóstolo Paulo nos diz de um Deus que torna a razão do homem, a inteligência do homem em loucura. A própria Escritura condena o uso da razão quando diz que eles, em vez de glorificarem Deus, eles se renderam aos seus nulos raciocínios, à sua nula razão, e passaram a glorificar aquilo que era natural. Imagem de répteis, quadrúpedes, eles mesmos.
A própria Bíblia condena o método deles. E eles chegam a uma escritura que condena a metodologia, e é por isso que a escritura para eles não é verdadeira. Por quê? Porque a escritura está olhando para ele e falando, olha, você está me lendo da forma errada. Ele fala, não, vou ler da forma certa, e essa passagem aqui não é de Deus. É basicamente isso que eles fazem. Essa passagem aqui está falando que eu estou lendo errado. Não, vamos tirar. Essa passagem aqui fala que Deus está além da razão humana. Não, vamos tirar. E é isso que eles vão fazendo, observem. Como estudar corretamente a Escritura se tudo aquilo que nos contradiz está errado? Eles chegam à Escritura como se eles já fossem donos da verdade. Como se eles já fossem donos da verdade. E se eles já são donos da verdade, eles não precisam da Escritura. O que eles querem, na verdade, é apenas pegar a Escritura e corrompê-la para dizer, olha aqui, ó, esse livro concorda comigo. Mas, na verdade, a Escritura nunca concordou com eles. Então, nós temos um problema da razão. A razão humana não é capaz de compreender completamente Deus, mas eles querem compreender completamente Deus através de suas razões. Quarto, o problema do Jesus histórico. Eles dizem que existe um Jesus histórico. É importante para eles que exista um Jesus histórico que discorde de Mateus, Marcos, Lucas, João, discorde de Paulo, discorde de Pedro. Mas da onde que eles tiraram esse Jesus histórico? Da onde? É um devaneio absurdo, pois em quais documentos eles procurarão Jesus histórico, se é a própria Bíblia o documento mais completo que temos de Cristo? Qual que é o documento mais completo da vida de Jesus, mais confiável? É a Escritura. É a Escritura. Por causa da data em que ela foi escrita, os Evangelhos por causa da data em que eles foram escritos, os Evangelhos por causa dos vários relatos que eles contêm ali. Todos os outros livros que tentam trazer um Jesus, eles são bem posteriores aos Evangelhos. E da onde que eles tiram esse Jesus histórico? Não tem documento suficiente para se inventar um Jesus histórico. Mas eles inventam Jesus histórico com documentos não existentes, com um tal de evangelho que ninguém nunca achou. E eles dizem, Jesus histórico é isso. Meus irmãos, esses resultados, eles são absurdos. Absurdos. Um grande apologeta cristão, ele fez também uma grande pesquisa na época em que essa febre do Jesus histórico estava em alta, e ele demonstrou como buscar um Jesus histórico fora das Escrituras era vão, não chegava a resultado algum. Porque, de fato, se eles nunca chegaram a resultado algum, a grande verdade é que eles também não conseguiram chegar a um consenso nem sobre o Jesus histórico deles. Nem sobre Jesus existe um consenso, eles sabem que existiu. Essa é a única coisa que eles sabem, Jesus existiu. Agora, o que ele fez, o que ele disse, o que ele não disse, eles não conseguem chegar em um consenso. Todavia, os evangelhos chegam em um consenso. Os evangelhos são bem documentados. Os evangelhos são atestados por pessoas do segundo século, do final do primeiro século para o início do segundo século, que dizem de fato que os evangelhos foram escritos pelos apóstolos e que preservaram de fato os ensinamentos e a vida, o ministério de Jesus. Então existe um grande problema na busca do Jesus histórico, porque esse Jesus histórico não existe simplesmente. Por último, o problema das fontes deles. Suas supostas fontes não conseguem provar nada. É importante percebermos que se o texto for de fato do autor que a Bíblia diz, então a metodologia dos críticos está perdida. É porque Mateus não foi escrito por Mateus, porque Marcos não foi escrito por Marcos, que essa crítica textual, essa crítica bíblica funciona. Agora, se Mateus for de fato escrito por Mateus, essa crítica cai, porque eles vão ter um problema enorme. Se foi escrito por eles, talvez foi escrito antes de 64 depois de Cristo, porque eles sabem que os apóstolos morreram mais ou menos nessa época. E se eles morreram nessa época, de fato eles profetizaram sobre a destruição do templo, e aí vai ter um problema absurdo, porque eles vão ter que aceitar aquilo que é sobrenatural, profecias.
E nós podemos provar Papias, um cristão do final do primeiro século, que morre ali no máximo no ano de 260 depois de Cristo, ele já morre velho, ou seja, ele vive ali entre os anos 90, 80 até 260. Na época era comum que a gente não soubesse quando uma pessoa nasceu, mas nós sabemos que ele morreu já bem velho. Ele escreve um livro extenso relatando quem foi que escreveu cada um dos livros da Bíblia. Ele vai dizer que João quem escreveu o Evangelho de fato. Ele vai dizer que Marcos sentou-se aos pés de Pedro, ouviu de Pedro os relatos sobre a vida de Jesus e escreveu em um Evangelho. Então, enquanto eles tentam achar um suposto evangelho que nunca foi encontrado, enquanto eles tentam basear em achismos para dizer que os evangelhos foram escritos ali no segundo século, nós temos fontes do final do primeiro século para o início do segundo século que já diziam que os evangelhos foram escritos pelos apóstolos. E isso para eles é um problema. Eles devem invalidar, eles têm que invalidar o testemunho dessas pessoas. Mas o grande problema é que em história, quando nós vamos nos adentrar em história de texto, nós precisamos levar em conta testemunhos. E é por isso que a metodologia deles é insustentável, porque se eles levam em conta o que eles deveriam levar, a teoria deles cai por terra. Os argumentos deles caem por terra. O outro ponto é que descrição de eventos semelhantes não significa que o mesmo foi copiado. O dilúvio, por exemplo, a gente encontra o dilúvio no Pentateuco, a gente encontra o dilúvio em Gênesis e a gente encontra o dilúvio, um documento ali que foi escrito entre 2100 a.C. até 1200 a.C., que é chamado Épico de Gilgamesh. E, irmãos, existe um problema nesse épico de Gilgamesh somente se o dilúvio for falso. Se o dilúvio for falso, existe um problema. E qual que é o problema? Os escritores copiaram esse épico. Mas sabe qual que é o grande ponto? É que eles já levam em consideração que o dilúvio é falso, porque é sobrenatural, isso não pode ocorrer. Mas se o dilúvio for verdadeiro, aí eles que têm um problema. Porque não é só a Bíblia que fala que houve um dilúvio, mas existem outros documentos que também dizem que houve um dilúvio. E aí que está o grande problema. Outras fontes só é um problema se os eventos são mitológicos, se os eventos não são verdadeiros. Mas se os eventos são verdadeiros, mais fontes é um problema para eles, porque são mais pessoas que escrevem sobre aquele mesmo evento. E este é um outro ponto que eles não querem aceitar. Eles já precisam chegar à Escritura com a seguinte visão: o dilúvio não ocorreu. Porque se eles chegam neutros de fato, pode ter ocorrido ou não pode ter ocorrido, eles vão precisar chegar ali aos manuscritos. Existem mais fontes que dizem sobre o acontecimento disso? Existem. Então a gente vai ter que concordar que isso de fato ocorreu. Eles têm um problema nisso, por isso que eles já chegam céticos. Eles já chegam incrédulos, porque se eles chegarem com dando um pouco de credibilidade à Bíblia, eles chegam à conclusão de que a Bíblia é verdadeira em tudo que ela diz. Então esse é um grande ponto do dilúvio. E por último, quanto ao Evangelho, a Marcos e os Evangelhos. O documento de Marcos, os outros documentos terem talvez usado Marcos, não indica que eles são falsos por terem usado Marcos. Porque se as coisas descritas em Marcos são genuínas e são verdadeiras, nós devemos considerar que pelo menos aquilo que os outros evangelhos têm juntamente com Marcos é verdadeiro. Agora existe um outro ponto aqui. É que eles não usaram as mesmas fontes. Mateus foi uma testemunha ocular, enquanto Lucas, ele vai pegar ali, muito provavelmente, de Paulo, os acontecimentos. Lucas teve contato com os apóstolos, então Lucas, pelo que o próprio Lucas diz, ele faz uma pesquisa mais detalhada. Então algo que talvez Mateus tenha esquecido de colocar, ele não se ateve em colocar, ou ele não quis colocar, Lucas colocou. E isso não é uma adição. É que enquanto Mateus escreveu aquilo que ele viu,
Nós sabemos que João era mais próximo de Cristo, ele descreve coisas que ele viu e que Mateus talvez não tenha visto. E isso é erro na Escritura? Não é. Não é. Cada autor da Escritura, cada autor dos Evangelhos tinha um propósito específico ao escrever. Isso é verdade, eles tinham propósitos. Mas os seus propósitos eram apenas quanto à escrita e não quanto à adição ou subtração de nada. Não quanto à manipulação de dados. O propósito de João era demonstrar que Cristo é Deus. E ele faz isso. O propósito de Mateus era demonstrar como Cristo cumpre com tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. O propósito de Marcos era demonstrar como Cristo vem como um servo para servir. O propósito de Lucas era demonstrar como o amor de Cristo, a sua mensagem se estendia aos gentios também, até mesmo aos gentios. Observem que cada um tinha um propósito. E ter diferentes propósitos quanto a uma biografia não é errado, irmãos. Nós encontraremos hoje várias biografias de pessoas. Encontraremos várias biografias de Martin Luther King. E todas as biografias estarão batendo completamente uma com a outra? Não. Porque talvez uma pessoa vai trazer a biografia de Martin Luther King focando em Martin Luther King enquanto um pastor, enquanto um grande cristão batista que trouxe ali uma mensagem do evangelho para as pessoas. Ele vai focar nisso. E aí ele vai trazer esses pontos da biografia de Martin Luther King. E um outro vai trazer ele enquanto uma figura mais política. E ambos estão errados, um está errado e o outro também está errado, ou um está errado e o outro está certo. Não, ambos estão certos, mas eles tinham propósitos diferentes ao trazer uma mesma biografia. E é por isso que alguns trouxeram ali somente alguns relatos e outros trouxeram outros relatos. Por que ao falar de Martinho Lutero, ninguém vai falar sobre a infância de Martinho Lutero? Ah, Martinho Lutero, quando era criança, ele bebia leite de vaca, ele comia isso aqui. Porque isso não é relevante para o propósito de ninguém, que é demonstrar como Martinho Lutero na Reforma Protestante foi importante. E dessa forma, então, os autores das Escrituras, o fato de eles terem trazido diferentes, muitas vezes, algumas vezes, diferentes relatos de Cristo, um traz alguma coisa e o outro não traz, isso não significa erro. Isso significa apenas que eles tinham propósitos diferentes. E dessa forma, tendo propósitos diferentes, eles trouxeram verdades diferentes sobre a vida de Jesus. Um trouxe o Sermão do Monte, o outro trouxe apenas partes. O outro não quis trazer porque ele queria demonstrar como Cristo era Deus. E dessa forma eles se organizaram para que nos quatro, Deus soberanamente inspirasse os quatro com propósitos diferentes, para que nos quatro nós tivéssemos uma completude do ministério de Cristo. Ao olharmos para os quatro, que tinham propósitos diferentes, nós temos ali o completo ministério de Cristo. O completo ministério de Cristo. E é esse o grande ponto, irmãos. Nós precisamos compreender. Trazendo essas refutações, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte. Meus irmãos, por mais que a ciência deste século ela pareça ser agradável aos nossos ouvidos, por mais que a ciência deste século ela possa muitas vezes parecer coisa de gente inteligente, possa parecer coisa de gente que sabe muito, a ciência ela não é capaz, nunca será capaz de chegar a corretas compreensões sobre Deus, sua natureza, suas obras. Por quê? Porque a metodologia científica, ela é uma metodologia empírica. Como assim? Ela vem através da experiência, daquilo que nós podemos ver, daquilo que os nossos sentidos podem de fato compreender. E Deus, ele está além dos sentidos. Dessa forma, a metodologia científica, ela é falha. Através da ciência, nós não conseguimos chegar a resultados sobre
sobre a alma do homem. Por que a alma do homem não é objeto da ciência? Porque a ciência não é capaz de estudar a alma do homem. Por que Deus não é objeto da ciência? Porque a ciência não é capaz de estudar Deus. E isso por quê? Porque nunca foi o objetivo da ciência. O grande problema é que muitas pessoas estão, além de chegar à Bíblia erroneamente, se achegam à ciência erroneamente. A ciência não é ruim. O problema é que muitas pessoas usam a ciência de forma incorreta. Eles acreditam que a ciência tem a resposta para tudo, mas não tem. Não tem. O método científico não tem respostas para tudo. Muitas pessoas acreditam que é possível chegar a verdades absolutas através da ciência, mas não. A ciência, a verdade que é fruto, que é consequência da ciência, resultado da metodologia científica, não é verdade absoluta. E isso pode parecer uma negação da ciência, mas não, irmãos. É o que qualquer faculdade ensina ali na aula de metodologia científica. Você vai ter metodologia científica, eles vão te explicar. A ciência lida com teorias, lida com método empírico, que é somente aquilo que você pode tocar, que você pode experimentar. E o grande problema é que muitos cristãos se achegam à ciência como crianças. Se achegam à ciência como crianças ali mexendo com materiais radioativos. Elas não sabem como mexer. E vai dar, com toda certeza, só surge catástrofes quando pessoas despreparadas se achegam a uma área de estudo que exige um certo tipo de preparo. E o grande problema desses grandes comentaristas bíblicos é que eles se achegaram à Bíblia e à ciência como crianças que se achegam ali a utensílios de cozinha, que se achegam ao fogo. Estão despreparadas. E não pode surgir nada bom disso. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguiram compreender bem? Falar de crítica textual crítica textual e crítica bíblica é complicada. Tem alguma dúvida? Eu só quero falar, irmãos, que às vezes a gente acha que esse tipo de coisa está distante da gente, mas não está. Acho que todos nós já nos deparamos com algumas situações e a gente pode até ter se enganado quando a gente percebeu pessoas justificando milagres bíblicos e a gente se maravilhou com isso. Por exemplo, não é que Deus transformou o Rio Nilo em sangue, mas é porque tem uma planta lá no Rio Nilo que deixa a coloração da água dessa maneira. E a gente fica assim maravilhado, olha só como que faz sentido, olha só como que a Bíblia ela tá certa. Mas não, quando a gente pega os milagres de Deus e a gente racionaliza ele para que ele seja aceito, nós estamos destruindo a Deus. Nós estamos tirando o poder de Deus. Nós estamos destruindo a revelação de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente muitas das vezes é inclinado a essas coisas. A gente vê a Bíblia dizendo uma coisa e a gente prefere acreditar em argumentações mais racionais, argumentações que podem ser mais aceitas. E quando a gente faz isso, sem saber e sem entender, a gente está internalizando justamente o que a autocrítica faz, que é combater a verdade da Escritura. Então, por isso que é muito importante a gente entender isso, para que quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente fala, opa, não é bem assim não. A Bíblia ela é verdade, a Bíblia ela é correta. E essas tentativas de racionalizar o que a Bíblia diz que é miraculosa, isso é uma influência lá do liberalismo teológico, isso não vem de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pois isso não está longe da gente, está muito perto. E principalmente nessa era de rede social, mais perto ainda. Então é só fazer esse comentário mesmo. Falando nisso, eu lembro uma vez, estava eu e o Vinícius, estava lá na casa do Vinícius,
E a gente foi ver um documentário sobre o Êxodo, né? Nesses canais de Discovery Channel, os caras desvendando o Êxodo, né? Eles colocam aqueles nomes bem chamativos. E aí do nada chegou na parte de atravessar o rio. E aí, nossa, e agora o que a gente vai fazer aqui? Na verdade, eles subiram, para eles fizeram uma caminhada de quase 1 ano, subindo ali, até chegar numa parte que estava seca na época. Aí eles atravessaram na parte seca. E aí fica até complicado. Como é que o pessoal morreu depois afogado? Como é que os egípcios morreram afogados? Não sei, que estava seca a parte. E a gente é interessante, a arqueologia nos ajuda muito nisso, porque na arqueologia nós encontramos alguns documentos, algumas provas de que relatos bíblicos certamente ocorreram. Existe no Egito, nas tumbas ali dos antigos faraós, uma inscrição de um faraó que morreu afogado com o seu exército, né? E é interessante que esse faraó ele condiz ali com a época em que ocorreu o relato do Êxodo. Então, de fato, existe um faraó que morreu afogado. E documentos egípcios comprovam que um faraó morreu afogado. Documentos egípcios comprovam que tinha um povo lá também, um povo que era errante e que saiu de lá. É interessante como a arqueologia muitas vezes vai nos auxiliar nessas questões. Os achados de cidades que antes não eram provadas, a crítica bíblica, dizia que não, essa cidade nunca existiu, isso nunca ocorreu, e aí eles conseguem achar pela arqueologia vários sítios ali, Jericó, por exemplo, eles acharam Jericó, e eles acharam de fato a muralha caída, e não caída de fora para dentro, mas eles analisaram e perceberam que ela caiu de dentro para fora. É muito interessante nós percebermos como a arqueologia muitas vezes vem para desmentir com essas ideias errôneas, né, que os críticos bíblicos têm. Mas alguém tem alguma dúvida? Algo a comentar? Amém. É isso então, irmãos, vamos orar. Só lembrando vocês do nosso culto mais tarde, às 19 horas. Cheguem um pouco mais cedo, às 18h30, para cumprimentar, conversar com os irmãos, 18h50, para que nós possamos nos preparar para o culto público. E eu conto com a presença de todos vocês, tá? Os membros e os congregantes estão convocados para estarem aqui, porque é dia do Senhor. Devemos, de fato, guardar esse dia para cultuar a Deus. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por mais essa aula. Somos gratos, Pai, porque o Senhor não se deixou ficar sem testemunho, mas nos deu e preservou as Sagradas Escrituras, Pai. E nós sabemos já, Pai, que este mundo, ele há de rejeitar o cristianismo, porque a mensagem cristã é loucura para o mundo. Ela é loucura para os sábios deste mundo. Tal como, Pai, a ressurreição foi uma loucura para os gregos da época, para os filósofos da época. Tudo aquilo que é sobrenatural é uma loucura também, Pai, para os sábios, supostos sábios de hoje. Mas nós temos convicção de que a sabedoria que procede de Ti, ela de fato torna loucura o saber deste mundo, Pai. O Senhor torna o saber deste mundo, reputa como nada, porque somente o Senhor conhece todas as coisas perfeitamente. Somente o Senhor é dono de todo conhecimento, Pai. Somente o Senhor conhece a sua criação com a palma de sua mão, porque o Senhor a criou. E o Senhor a preserva como um Deus presente e não distante, Pai. Que possamos nos apegar a essas verdades. Que as Tuas Escrituras, Pai, elas nos transformem. Porque nós sabemos, Pai, que todos aqueles que se achegam às Escrituras sem o Espírito Santo, eles não conseguirão nunca aceitar e compreender as verdades ali descritas. Mas todos aqueles que são iluminados pelo Teu Espírito, eles podem compreender corretamente e terem as suas vidas transformadas. Então que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai, para que possamos compreender corretamente as Escrituras e sermos transformadas por ela. É esse o nosso desejo. Amém. Amém, irmãos. Estão todos em liberdade.